Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui mais uma vez, né, para compartilhar algo que vem da parte do Espírito Santo de Deus na vida de cada um, né, nas nossas vidas, e assim tá glorificando e exaltando o nome dele, que é santo e digno de toda a honra e toda a glória, amém? Eu estava aqui meditando na palavra do Senhor, naquela passagem onde fala de Jesus, né, e os discípulos de Jesus. Quando Jesus ele despede dos seus discípulos, pedindo aos seus discípulos que passassem para outra banda, né, do rio, enquanto Jesus se ausentou para orar. Mas nessa passagem dos discípulos, nessa trajetória dos discípulos para passar para o outro lado do rio, Jesus ele veio, né? Depois do momento dele de meditação ali, ele veio até os discípulos, onde fala que ele andou por cima das águas. E só que para ele chegar até o barco dos discípulos, teve uma certa distância, né? Para ele começou a andar por cima das águas. E nesse período, na palavra fala que os discípulos estavam dentro do barco, né? Ali começou a ter um vendaval ali, se levantar uma tempestade. Entanto que quando eles olharam a Jesus andando por cima das águas, eles até acharam que fosse fantasma, né? E quando Pedro, ele olhou e viu Jesus andando por cima das águas, ele não acreditou que fosse Jesus ali naquele momento. Tanto é que ele disse a Jesus: se é realmente tu, peça que eu vá até ti, né? E Jesus falou: então venha. E no momento que Pedro começou a caminhar por cima das águas, ele temeu. Ele começou, na metade do caminho, ele começou a afundar. E o que eu quero dizer para vocês, hoje, meditando nessa palavra que o Espírito Santo ele começou a ministrar sobre o meu coração, trazendo um ensinamento muito importante, é que tem coisas na nossa vida que nem sempre são partes espirituais. Tem situações que a gente passa na nossa vida, que chegam na nossa vida em forma de tempestade, em forma de vento, né, em forma de vendaval, que vira um rebuliço, que nem sempre vai ser sobre a vida espiritual, sobre a nossa vida espiritual. Nós, seres humanos, a gente tem a mania de demonizar tudo, achar que tudo é demônio, achar que tudo é religião, achar que tudo é espiritualidade, e não é. Né? Tem coisas, tem tempos na vida da gente que quem levanta esse vendaval, que quem levanta essa tempestade é o próprio Jesus, porque tem pessoas aqui que eu creio que se o Espírito Santo está ministrando isso, ele trouxe isso aqui hoje, é porque eu creio que tem pessoas aqui que se encontram numa zona de conforto. E às vezes, para que Jesus ele possa fazer com que algo aconteça na nossa vida, é necessário que ele nos tire dessa zona de conforto, né? E para isso ele tem que agir de alguma forma, de alguma maneira. Por mais que isso nos gere medo. Então, o que eu quero trazer para você aqui hoje? Nessa meditação, para você meditar sobre isso. Que nem tudo o que acontece na nossa vida, que traz problemas, é coisa satânica, né? São demônios? Não. Nem sempre. A gente precisa parar para analisar o que está acontecendo de fato. Porque às vezes pode ser Jesus que está levantando uma tempestade, está levantando um temporal para ver se a gente acorda, para nos movimentar, para nos tirar da zona de conforto, né? E o que eu quero dizer também é que como eu disse, né, que nós seres humanos tem a mania de demonizar tudo. E a gente acaba esquecendo que nós somos feitos, né,
de corpo, alma e espírito, né? Só que na palavra do Senhor nos ensina que o nosso espírito, ele já é pronto, ele já nasce, ele já vem pronto. Tanto é que quando nós, seres humanos, morrermos, o nosso espírito volta para Deus. O que não volta para Deus é a nossa alma. E a nossa alma é o centro das nossas emoções. E as nossas emoções são sentimentos, é aquilo que nós sentimos, né? Aquilo que nós queremos. E é a nossa alma que vai alimentar o nosso corpo, a nossa carne. E é através desse alimento que vai fazer com que o nosso espírito ele vá se aproximar ou afastar do nosso Senhor Jesus, tá? Então, o que acontece? O que eu quero falar para você? Que assim, tem pessoas aqui que estão passando por situações difíceis, complicadas, né? Que você olha de um lado, do outro e de repente se levantou uma tempestade na sua vida que você não consegue ver uma saída, que você está questionando o porquê, que você está perguntando, né, para Deus o porquê que está acontecendo isso. Só que essa tempestade, esse vendaval que se levantou na tua vida, no teu trabalho, nas tuas amizades, nos teus caminhos, é um vendaval que está balançando a tua estrutura física, né? Isso tem gerado dentro de você questionamentos, o porquê, o que está acontecendo. Só que o que Jesus quer fazer com você nada mais é do que fazer você enxergar aquilo que está dentro de você, certo? Jesus está fazendo de uma forma para que você consiga enxergar o que você tem alimentado dentro de você através da tua alma, o que você tem trazido de alimento para o seu corpo, para o seu espírito, através da sua alma. Ou seja, tem situações, tem turbulências que acontecem na nossa vida que é necessário a gente rever, porque tem situações de guerra, de luta, de batalha, de levantes contra a nossa vida, de fofocas, de intriga, às vezes as portas se fecham, né? São situações que te deixam sem uma saída e você às vezes pensa que é coisa do inimigo e não é simplesmente Jesus querendo fazer com que você enxergue dentro de você, que você passe a olhar dentro de si próprio, né? Por quê? Porque ele quer ver até onde vai a tua fé. Lembra naquela passagem que fala que os discípulos estavam dentro do barco com Jesus e de repente a tempestade se levantou, né? E Jesus continuou dormindo, porque Jesus sabia que aquela tempestade iria passar. Na verdade, eu acredito que foi o próprio Jesus que deve ter levantado aquela tempestade para ver aonde ia a fé dos discípulos, até onde eles teriam a confiança que Jesus poderia resolver o problema deles. E na nossa vida não é diferente. Então perceba você que entre Jesus e o barco dos discípulos havia uma distância, né? Havia uma distância para que Jesus pudesse chegar até o barco dos discípulos. E ali Jesus estava observando a cada um deles. Tanto é que quando Pedro falou, pede que eu vá até ti, Jesus falou, então venha. Só que o Pedro começou a caminhar e no meio ele começou a afundar. Por quê? Porque dentro dele, por que que Jesus falou para ele, homem de pouca fé? Porque dentro dele, ele começou a sentir medo, ele começou a sentir insegurança, incertezas, né? Dentro dele ele começou a gerar dúvidas, entendeu? E foi por isso que ele começou a afundar. Só que nesse tempo, Pedro, como não é bobo nem nada, clamou a Jesus, para a ajuda de Jesus. Então, hoje é isso que Jesus vem falar para você, que essa situação que você está passando, essa tempestade que você está passando, ela tem gerado, é para você olhar dentro de você e ver o que ela tem gerado, né? O porquê que essa situação chegou na sua vida. O que você tem alimentado na sua alma? Medo? É o medo?
É insegurança, é insatisfação, é murmuração, é reclamação, procrastinação, incerteza, dúvida da tua fé, dúvida da presença do Espírito Santo na tua vida, porque não é porque nós somos cristãos que nós não temos problema, né? E não é porque nós passamos por problemas que nós não temos Espírito Santo. Não é nada disso. Nós temos o Espírito Santo. E na Bíblia nos ensina que no mundo nós tereis... a gente vai ter aflições, guerras, lutas, dificuldades. Mas a Bíblia nos ensina que Jesus fala que para a gente ter bom ânimo. Então é assim. É para que você analise nessa hora, nesse momento. Analise o que você está passando. Olhe para dentro de você. O que a tua alma tem alimentado no seu corpo, tem trazido de alimento para o teu espírito, né? E Jesus está ali só observando o que você está passando. Por quê? Porque Jesus, ele levanta o vendaval. Jesus é calma, é calmaria, né? Mas ele também levanta uma certa tempestade quando ele precisa tirar cada um de nós da nossa zona de conforto, quando ele precisa mexer na nossa estrutura física para que ele possa alinhar o nosso espiritual. Entendeu? E Jesus, ele tá ali. Ele fala para você hoje que ele tá ali. Só que para você chegar até ele, só depende de você. Para Pedro ir até Jesus, existia essa distância entre Jesus e o barco dos discípulos. E entre você e Jesus, também existe um percurso, um caminho na qual só depende de você percorrer, né? E a gente começa a sentir medo, insegurança, incerteza, duvidar da nossa fé, a demonizar tudo, achar que tudo é demônio. Nunca na nossa cabeça a gente vai imaginar que é Jesus que está mexendo com a nossa estrutura física para alinhar o nosso espiritual diante dele, certo? Então, e essa distância só depende de nós diminuir. Porque talvez o medo, a insegurança tenha tirado o nosso foco, que é a presença de Jesus, que na verdade ele nunca saiu dali. Quem sai, afasta e se distrai somos nós, seres humanos, não é Jesus. E o que Jesus quer que você analise nesse momento? Tudo aquilo que tem gerado dentro de você. A dúvida, o medo, a incerteza, tudo isso que eu acabei de falar. Jesus está falando para você nessa hora. Busque por mim. Na palavra de Deus, nos ensina assim: vinde até mim todos os cansados e oprimidos. Talvez essa luta, essa guerra que você está passando, talvez essa situação que tem gerado um desespero tenha afligido o seu coração, tenha afligido a sua alma, né? Tem te trazido tormentos, desesperos, angústias, ansiedades, tem gerado estresse, desequilíbrio, eu não sei. Mas o que o Senhor fala para você nessa tarde: lança sobre mim as suas preocupações, lança sobre mim aquilo que te perturba, aquilo que te incomoda, né? E esse é o percurso que a gente tem, da onde a gente está até onde Jesus está. Esse é o caminho para a gente alcançar a nossa vitória, é só Jesus. Então nós precisamos lançar, levar sobre ele, levar até ele, explicar para ele o que está acontecendo na nossa vida, o que tem tirado a nossa paz, o que está trazendo perturbação no nosso espírito, para que ele então possa entrar e acalmar toda a tempestade e entregar a vitória, entregar a paz, entregar a solução, entregar a tranquilidade, entregar aquilo na qual você busca e espera por ele e se fortalecer espiritualmente. Amém? Deus abençoe. E eu deixo essa palavra para meditação nesse momento. Amém?